dia, igreja. Vamos agora para o tempo de ceia. Gosto sempre de lembrar, ou sempre ser conduzido pelo pastor Dani, quando ele nos faz, às vezes, até fechar os olhos e ver aqui uma mesa posta. E o Senhor junto à mesa, e a mesa disponível a nós. E fala a nós que não tem ninguém que tenha tanta vergonha ao ponto de não sentar nessa mesa. Porque o dono da mesa traz pessoas que, como nós, que não são dignas, mas que foram feitas dignas. Eu gosto sempre quando o pastor Dani faz dessa forma. E tem aquela palavra que a gente usa para a Santa Ceia, que é em Coríntios. Eu quero tirar só uma frase dali. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, no verso 25, a parte final do verso diz assim: fazei isso todas as vezes em memória de mim. Eu vim para cá hoje sabendo que faria esse tempo de ceia, e nascido num lar cristão ou religioso, que é diferente, a gente tinha sempre esse tempo. Obrigado, Everton. A gente tinha sempre esse tempo, e eu nunca entendi o que de fato isso queria dizer. Trazer a memória, para mim sempre foi lembrar da morte de Jesus. E de fato é. Mas nesses últimos tempos o Senhor tem trabalhado na minha vida de uma maneira tão diferente que eu tenho olhado até mesmo para essas liturgias, digamos assim, porque nós repetimos esse ato mês a mês, mas de forma diferente. Porque talvez nós trouxermos à memória apenas a morte do Senhor na cruz do Calvário, não que isso seja pouco, mas talvez nós deixemos de nos apropriar do que ela representa. Então não é sobre lembrar da morte de Jesus, é sobre lembrar da morte de Jesus, ver tudo quanto ela representa e se apropriar disso. Não é comer o pão e beber o vinho, que representa o corpo e o sangue, e depois irmos para casa esperando o próximo encontro de ceia. Eu tenho compreendido na palavra que também na ceia existe um poder que por vezes a igreja não entende e não traz para si. Então eu queria hoje, em nome do Senhor Jesus, que nós mudássemos. Eu sei que tem gente aqui que já sabe disso, mas quem ainda não compreende isso, eu queria que hoje fosse, em nome do Senhor Jesus, o último dia em que você simplesmente come o pão e bebe o cálice. Trazer a memória é tomar posse daquilo que a cruz de fato trouxe para nós. E quando eu falo isso, eu falo de todas as coisas com cuidado de não deixar nada de fora. Porque se há poder nesse ato, isso que você carrega, talvez uma enfermidade,
talvez uma questão emocional que perdura, e você não sabe mais como lutar. Por vezes, você comendo o pão e tomando o cálice, se apropriando do que de fato isso significa, muda a sua história. E isso abrange o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Eu sei que estamos acostumados a pedir oração para os pastores, e não tem nada errado com isso. Mas imagina uma igreja que começa a compreender um ato como esse, e sem ter aquela questão de que alguém ou outros são mais espirituais do que a gente, mas você entender que isso é para você também, e você absorver isso para você. Falar: Senhor, aqui está o pão e o vinho, mas a representatividade disso é o corpo e o sangue. E tomando isso, eu creio que essa enfermidade vai sair do meu corpo. Eu como do pão e bebo do vinho, sabendo que as minhas questões emocionais têm um final aqui e agora, hoje. Há poder em você para isso. A própria cruz te deu poder para isso. Fico pensando nas dificuldades, e eu falo isso a partir de mim mesmo, da gente conseguir entender as palavras bíblicas, a mensagem do Senhor, o andar com o Senhor. E não é que somos pequeninos demais, espiritualmente falando, queridos. Os discípulos tiveram muita dificuldade. Eles puderam tocar em Jesus, eles ouviram Jesus com voz audível, eles estiveram à mesa com o Senhor Jesus, mas ainda assim eles tiveram dificuldade de entender o que de fato aquilo representava. Apenas na sua morte, na sua ressurreição e do Espírito Santo dado em Atos 2, no dia do Pentecostes, é que tudo quanto eles aprenderam andando com Jesus foram de fato instalados em seus corações. Mas essa cobrança para nós, e cobrança não como peso, estou falando aqui, talvez seja maior. Por quê? Porque o Cristo já ressuscitou e já ascendeu aos céus. O Espírito Santo já desceu. E Ele mora em nós, Ele habita em nós. Mas nós ainda insistimos em viver de liturgias, sem nos apropriar do que de fato é isso. Às vezes a sua preocupação, o que tem tirado o seu sono, seja a falta do emprego. Está aqui um bom momento para você tomar para si, para você tomar posse do que significa este ato. Feche teus olhos. Queria chamar aqui as pessoas que vão servir a ceia. Jamais quero desviar meu olhar de ti. Jamais quero me perder do teu amor. Tu tens meu coração e toda minha afeição.
tens meu coração. Por vezes eu fico pensando porque Jesus pegou essa data da Páscoa Toda minha afeição. para cravar a sua morte, a sua entrega. Tu és A Páscoa meu coração. não é sobre o Novo Testamento. Ela começa em Êxodo. Quando Deus tira o povo do exílio, do Egito, salva aquele povo e começa a levar aquele povo para Canaã. Ali é a Páscoa de fato. E o que acontece ali é que o que o Senhor fala ao povo de Israel é: matem um cordeiro. Mas não só isso. Matar o cordeiro não era o suficiente. Foi necessário que o povo de Israel, cada família, tomasse para si o sangue e o usasse. Foi necessário que o cordeiro fosse colocado à mesa e comido em comunhão. Eles se apropriaram disso. Porque a nossa ceia seria diferente. O que podemos fazer com o sangue de Jesus colocado à nossa disposição? O que podemos fazer com o corpo do Senhor Jesus sacrificado naquela cruz e disponível a nós hoje, de forma simbólica sim, mas com todo o significado de transformação. Por isso, ao pegar o pão e ao pegar o vinho, considere não um ato litúrgico, mas considere que nas tuas mãos está de fato o sangue de Jesus. Que nas tuas mãos está de fato o corpo do Senhor Jesus. Isso tem o poder de mudar muita coisa em nós. Só se aproprie disso. Neste ato, é neste ato que a profecia de Isaías 53 é concretizada. Ele levou sobre si, as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É isso que está nas tuas mãos. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É isso que está nas tuas mãos. Se aproprie disso.
Palavras do apóstolo Paulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tome o pão na sua mão. Tome o pão na sua mão. Como a guerreira falou, trazer à memória aquilo que dá esperança. O que nos pode dar mais esperança do que a vida de um justo chamado Jesus, entregue por nós. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Coma do corpo, sabendo o que de fato ele é. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Toma do cálice. Tenha esse tempo para falar com o Senhor. Tenha esse tempo para falar com o Senhor. Tome esse tempo para ser levado até aquele lugar da cruz e trazer para si o poder da cruz, o poder do sangue derramado, o poder do corpo entregue. Descanso.
Nós te louvamos por isso, Pai. Nós te louvamos por isso. Que nós não venhamos levantar da mesa, Senhor, sem que o nosso coração receba as verdades acerca do teu sangue, o teu corpo dado por nós. A mesa é o lugar de revelação, Senhor. A mesa é o lugar de revelação e nós nos colocamos neste lugar, com os nossos corações disponíveis a absorver o significado real da cruz. E nós tomamos para nós o poder do teu sangue, o poder do teu corpo. Nós tomamos para nós o poder desse ato que nós fazemos e fizemos aqui, Senhor, nessa manhã. Nós te louvamos por isso. Nós te louvamos por essas substâncias que simbolizam, Senhor, a tua vitória em nós. Isso muda algo em nós, aqui e agora. Em nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. É o que tu és. É o que tu és. E nós nos rendemos a ti, Senhor. Declaramos quem tu és. Toda majestade pertence a ti, Senhor. Nós nos juntamos a ti na sua invencibilidade. A tua morte nos deu isso, Senhor. E nós nos apropriamos disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Eu tenho compartilhado aqui que o Senhor tem bagunçado a minha vida no sentido de
preparar palavras e trazer aqui. E hoje não está sendo diferente. Eu não vou trazer a pregação que eu preparei para agora. Mas o Senhor tem falado comigo bastante nesses últimos dias acerca de fé. E até mesmo a apropriação daquilo que foi falado aqui em relação ao corpo, em relação ao sangue do Senhor, é feito através da fé. E eu tenho feito algumas perguntas para o Senhor em relação a isso. Eu quero entender mais um pouco de fé, ou sobre fé, não na sua teoria, mas eu tenho desejado ouvir do Senhor o que de fato fé é. E há tantas passagens bíblicas que falam acerca disso, que por mais que eu tenha lido, eu não tenho chegado a lugar nenhum. Mas é interessante que quando eu olho para a vida de Jesus, e pelos seus 3 anos e meio em que ele andou no seu ministério, e isso me despertou de alguma forma, mas em nenhum momento a gente vê ele orando por fé. Em nenhum momento. Nesses últimos tempos tem sido a minha oração. Eu não acredito que esteja errado isso, mas o que me despertou aqui, se a gente não encontra Jesus, aquele que veio para ensinar, além de morrer por nós, pedindo ao Pai que desse a Ele mais fé, então o que fazia Jesus ter a fé no qual tinha e se movia através dela? E eu comecei a perceber nas minhas leituras e orações que na verdade a fé é um fruto do relacionamento. Então Jesus não precisava orar ao Pai pedindo fé. Ele simplesmente, tão somente se relacionava com o Pai. Ele fugia do lugar das multidões, ia ter tempo com o Pai. Ele não ousava, sendo Jesus, ele não ousava fazer nada aquilo que não via o Pai fazer. Então eu quero falar aqui sobre a apropriação desse lugar também de fé. Você pode orar para que o Senhor te dê fé, mas você pode fazer mais do que isso. Você pode ter mais relacionamento com Ele. Você pode considerar que Ele é prioridade na sua vida. A passagem que eu ia trazer aqui é aquela na qual os discípulos tentam curar e expulsar um espírito mudo de um jovem e não conseguem. Isso mostra para mim também que a fé, por mais que nos leva à salvação, como o apóstolo Paulo diz, existem também níveis de fé em que a gente vai crescendo no Senhor durante a nossa caminhada. Então existe sim a fé salvadora, mas mais do que isso, no nosso caminhar com o Senhor, existe a fé ativa. Quando a gente lê o apóstolo Paulo falando de fé em fé, ele está falando exatamente isso. Que não existe o lugar de fé como um lugar único. Existe um caminho de fé. E é exatamente o relacionamento com o Senhor que nos leva a esse lugar. O interessante é que Jesus questiona a fé dessa geração, nessa passagem, cura o menino, e no final
Os discípulos chegam a ele e falam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E o primeiro ponto aqui é que nós, como discípulos que somos, precisamos compreender essa passagem, porque há um mundo que espera encontrar em nós soluções para os seus problemas, para as suas questões emocionais, espirituais, físicas. E esse homem, ele chega diante dos discípulos. E ele não foi diante de Jesus, ele foi diante dos discípulos. Porque ele entendeu que os discípulos teriam a mesma essência do mestre. E não foi o que aconteceu aqui. Eu me pergunto e pergunto para nós, qual tem sido a nossa resposta para aqueles que nos procuram? Precisando que suas vidas sejam ressignificadas. Como discípulos que nós somos. Há em nós a essência de Cristo, para que o mundo não vendo Cristo, porque o mundo não vê Cristo, mas ele vê nós. E achando a nós, será que eles vão ter respostas das quais eles precisam? Essa é uma pergunta para nós. Mas é interessante que no fim da passagem, os discípulos chegam a Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos? E a resposta de Jesus é: porque existem alguns espíritos que só saem com jejum e oração. Porém, quando a gente para estudar o que é de fato jejum e o que é de fato oração, a gente vai chegar numa única palavra, que é relacionamento. Então, eles tentaram ser movidos por uma fé que eles não tinham, quando ainda faltava relacionamento. E o que eu falo aqui hoje para nós, naquilo que a Bíblia também diz, buscar primeiro o reino. Esse reino é buscado com relacionamento. Conforme mais nós nos aproximamos do Senhor, mais o fruto sai de nós sem nós percebermos. Então que nós busquemos isso. Relacionamento. Jejum e oração tem a ver com relacionamento com o Senhor. O jejum enfraquece o nosso eu. E a oração é diálogo com o Pai, como o pastor Dani sempre traz aqui. E a partir daí sim, a nossa fé é desenvolvida nele. E tudo quanto o Pai faz, nós também podemos fazer. Porque aprove o Senhor que seria assim e que é assim. Amém? Fique de pé. Feche teus olhos. Toda minha afeição, Senhor, nós te agradecemos pela tua presença. tu tens meu coração. Nós te louvamos, porque o culto é teu, é para ti. Toda minha afeição, E nós nos colocamos diante de ti, adoramos o teu nome. Nós participamos da tua mesa. em meu coração, E eu creio que, se não todos, alguns se apropriaram do sangue e do corpo. toda minha E nós cremos que essa palavra ela é tua, Senhor. E nós nos submetemos a ela. entrego em suas fortes mãos.
Por isso que ela venha trazer os frutos nos quais o Senhor preparou para hoje. Que os testemunhos nesse lugar sejam ouvidos nos próximos dias, meses, acerca de cura, Senhor. Nós te louvamos porque por vezes nós estendemos as mãos e o Senhor cura. Mas as Escrituras também nos dão, Senhor, base para dizer que a Tua palavra cura. E nós cremos, como é todas as vezes, Senhor, que a Tua palavra vem e pousa sobre os corações deste lugar. E vidas são transformadas, Pai. Nós cremos nisso. Que independente das circunstâncias nas quais nós passamos esse tempo, Senhor, nós venhamos ver a nossa fé sendo desenvolvida em Ti. Que haja em nós busca por esse relacionamento. Que o nosso coração venha almejar isso. E fé, Senhor, é olhar na Sua perspectiva. É olhar com os Teus olhos aquilo que com os nossos não estamos conseguindo ver. Por isso eu te peço, seja sobre as nossas vidas, Senhor, de uma forma que os nossos olhos venham receber o privilégio de ter os seus, para que possamos olhar além daquilo que fisicamente nós olhamos, naturalmente nós olhamos. Dai-nos uma semana cheia da Tua presença. Dai-nos uma semana cheia da intimidade contigo. Para que cada um de nós aqui, Senhor, onde quer que estejamos, possamos ver de nós sair frutos. Que o mundo possa olhar para nós e ver em nós, Senhor, aquilo que eles precisam. Cura na alma, cura física, ressignificação de vida, libertação do pecado. Que as pessoas olhem para nós e busquem em nós, sabendo que nós carregamos os Teus favores. Transformação para suas vidas, Senhor, em nome de Jesus. E por onde andarmos essa semana, milagres venham acontecer, pessoas venham ser transformadas, e a Tua palavra venha ser cumprida, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz, Pai. Obrigado por essa mesa, obrigado por este tempo, obrigado por esta igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigado pelos Teus filhos que se reúnem aqui, Senhor, que ao mesmo tempo que aprendem também ensinam. Nós te louvamos por isso.